Salve, rapaziada, nada como uma hora atrás da outra, né? Não é nem um dia. Renato Paiva não é mais o treinador do Botafogo. Não tem 2 horas que eu publiquei um vídeo aqui, eu tô arrumando já as minhas últimas coisas para pegar o voo de volta pro Brasil. Tô aqui em Los Angeles, são 9 da noite, horário daqui da Califórnia, né, que eu tô gravando. 10, 11, meia-noite, 1 da manhã, aproximadamente, no horário de Brasília, né? E aí, por volta aí de meia-noite, né, na madrugada desse domingo para segunda, a gente tem essa informação poucas horas depois do nosso último vídeo publicado de que Renato Paiva não é mais o treinador do Botafogo. Eu falei, né, a gente informou aí no nosso último vídeo. Eu pensei, bom, vou fazer 2 vídeos hoje porque a gente pode acabar ficando sem tempo para fazer conteúdo, né, com toda a escala, conexão, voo longo. Vou fazer Los Angeles, Panamá, Panamá, Rio. Vou chegar muito tarde no Rio de Janeiro, não sei se eu vou conseguir ter tempo de fazer os conteúdos, mas enfim. A gente havia falado aqui sobre a situação do John Textor, algumas decisões que ele está tomando, uma reunião que ele fez com a diretoria do Botafogo, com os jogadores do Botafogo, e também decisões que ele está tomando a respeito da sua gestão no Lyon, na França, né? E se vocês pegaram algumas conexões, eu falo sobre mudanças, tá? E sim, a gente havia apurado que John Textor estava pensando em trocar o treinador. Eu vou confessar para vocês aqui que eu não esperava que essa mudança fosse acontecer, tá? Porque o Textor, cara, assim, ao contrário do que muita gente falava, ao contrário do que muita gente diz, eu vi uma postagem de uma página no Twitter. John Textor ama Renato Paiva, não vai demiti-lo tão cedo. E isso não é verdade. O Textor, ele é um cara que ele contrata os treinadores, ele dá o respaldo para que a torcida não dê porrada no cara, mas uma coisa que eu acho muito interessante, né? Dentre todos os erros e acertos do John Textor, ele tem muitos ônus e bônus. Você vai ter coisa que você vai elogiar, coisa que você vai criticar, mas nisso eu acho interessante porque ele contrata um treinador, ele diz ao treinador o que ele gostaria de ter como dono do Botafogo, como dono do projeto, ele blinda o treinador da torcida, né? Ele tenta sempre fazer uma blindagem. Você não vê o Textor reclamando de técnico publicamente. Nunca. Sempre defendendo, sempre confiando no trabalho e tudo mais. Mas internamente, ele cobra muito. Muito. Assim, a ponto de ligar e falar, cara, por que você fez essa escalação? Mas por que você escalou esse jogador hoje? Você acha que essa escalação é a melhor para o jogo de hoje? Né? Claro, nunca tentando dar ordem, né? Porque treinador que escala o time. Mas sempre dando pitacos. Porque, primeiro, o John Textor é um cara que, se você parar pra falar com ele de futebol, bola, tática, beleza? O John Textor entende muito mais que muito comentarista aí, tá bom? Segundo ponto, que ele é o dono do projeto. Então, assim, se ele se sentir à vontade pra trocar ideia, pra discordar, concordar de um treinador, falar, criticar, ele vai falar, certo? Que ele não pode ser impositivo, né? Inclusive, a informação que eu tenho é essa, né? De que o trabalho do Renato Paiva era mal avaliado pelo John Textor há muito tempo. Que o John Textor ele já não está gostando do trabalho do Renato, beleza? Que eu repito, eu não acho um trabalho nota 0, tá bom? Mas eu acho um trabalho mediano. Eu acho que é um trabalho que o Renato Paiva, repito o que eu falei no meu último vídeo, eu não acho um trabalho horroroso, não acho um técnico horroroso, mas eu acho um treinador aquém do projeto do Botafogo. O Renato Paiva podia ser treinador do Botafogo em 2022, né? Quando demitiu o Anderson, vem alguém, Renato Paiva, beleza. Né? Agora, 2025, Botafogo atual campeão da América, Botafogo tentando conquistar sua primeira Copa do Brasil, Botafogo querendo voltar para mais uma disputa de Libertadores, querendo defender o seu título de campeão da América, jogando Copa do Mundo de Clubes. Cara, assim, eu acho que é um treinador que, repito, eu não acho ele ruim, né? Mas eu acho ele abaixo daquilo que se espera, e é um treinador pretensioso. Sabe, eu acho que um treinador pretensioso ele é mais perigoso do que um técnico bom ou do que um técnico ruim. Um treinador pretensioso, ele pode chegar num jogo, pela pretensão dele, eu quero colocar a minha assinatura, a minha marca nesse jogo. E colocar tudo a perder numa escalação errada, numa movimentação errada, numa mexida errada, como aconteceu contra o Palmeiras. E como quase aconteceu contra o Seattle, em que ele começou com uma escalação horrorosa, o Botafogo consegue 2 gols a partir dos cruzamentos na área, e no segundo tempo ele consegue piorar o time mais ainda, colocando o Correa sem ritmo para marcar pelo lado do campo.
e o Botafogo vai para um Deus nos acuda contra o Seattle. Aí depois, méritos totais, inclusive tá na nota do Botafogo, que o Renato Paiva, tá marcado na história do Botafogo como técnico que marcou, né, que carimbou uma vitória contra o campeão europeu. É muito Botafogo essa porra, né, cara? A gente ganha como campeão da América, ganha do campeão europeu. O que esse jogo vale? Uma taça? O Intercontinental? Não, 3 pontos. Puta que pariu. Ai, caralho. Enfim. E agora o Renato Paiva vai embora. Outra informação, né, de que de fato o John Textor ele renunciou, né, o cargo de comandante do Lyon, né, que ele estava ali com um cargo de presidente, vamos colocar assim, né, e ele sai desse cargo, entendendo que, enfim, ele ficar de frente do Lyon, ele pode estar prejudicando o Lyon pelos problemas que ele tem internos de política, de relacionamento, de situação empresarial na França. Os franceses não gostam dele, não adianta. E aí quem entra lá são duas pessoas que são, né, uma delas, né, inclusive a mulher que é a presidente do futebol feminino do Lyon, que é uma mulher super bem relacionada, né, no meio do futebol europeu. Eu acabei me esquecendo o nome dela, mas de qualquer modo eu vou colocar aqui na descrição para vocês darem uma olhada, beleza? E o John Textor, ele continua sendo um investidor, um acionista majoritário, mas vai ser uma parada meio grupo City, vamos colocar assim, referente ao Lyon. O John Textor não vai dar as caras por lá, quem vai comandar o clube é um CEO, né, o presidente e tudo mais, né, e o John Textor coloca o dinheiro. Brown, isso pode ser um indicativo de que ele vai vender o Lyon daqui a um tempo? Pode, tá? Pode. Né? E aí eu acho que é o mais coerente a se fazer. Ele vendeu o Lyon e comprar outro projeto numa outra liga, né, que não a francesa. Mas enfim, aí é mais suposição. Beleza? Fato é que Renato Paiva está demitido. O John Textor deixou claro que agora ele vai voltar as energias dele para o Botafogo, para contratações, para reforços, para estrutura. Falou com os jogadores que ele vai estar mais presente, certo? E agora o Botafogo foca em contratar um novo treinador. É aquilo. Gostava do trabalho do Renato Paiva? Não. Acho que essa troca ela é justa? Honestamente, eu acho que é. Sabe, eu acho que é. Porque o John Textor sempre deixou muito claro, né, que o estilo do Botafogo, o modelo do Botafogo de jogo, o Botafogo Way, a maneira que o Botafogo tem que se mostrar para o mundo como time de futebol é uma. E na maior visibilidade que o Botafogo teve no mata-mata de Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Renato Paiva joga como se ele fosse o Celso Roth. Ele escala o Botafogo como se ele fosse o Geninho, sabe? Então, assim, isso irritou muito o Textor, que já era muito crítico do trabalho do Renato. O Textor, ele só não demitiu antes o Renato, eu diria que porque ele não é um cara autoritário, né? O John Textor é um cara que ele ouve todo mundo, e aí não havia um consenso. Tem que demitir, não, espera mais um pouco, não, o trabalho está evoluindo, discordo. Como não havia uma unanimidade, ele não trocava. Mas, depois de toda a fase de grupos medonha que o Botafogo fez na Copa Libertadores, passando na Bacia das Almas, o início do Campeonato Brasileiro, assim, a campanha patética do Botafogo como visitante no Campeonato Brasileiro, enfim, tudo isso fez com que esse jogo contra o Palmeiras fosse a gota d'água, certo? Se tem uma coisa que o John Textor sempre cobrou de treinadores, pudesse ser o treinador que estava lá líder. Vamos pegar o exemplo aqui, Luiz Castro. Luiz Castro era um cara que eu não curti o trabalho, certo? Mas é inegável que ele deu, ele engrenou a máquina do Botafogo naquele primeiro turno de 2023. Só que o John Textor, eu me lembro dele ter falado, né, para um amigo que também cobre o Botafogo, né, foi o Matheus Medeiros, né, não tem problema nenhum, já tem 2, 3 anos isso, que ele falou, não estou satisfeito. Foi depois da vitória do Botafogo por 2-0, gols do Eduardo e do Carlos Alberto contra o Grêmio, que ele falou que estava muito puto com aquela vitória. E aí eu falei, pô, John, caralho, você tá 12 pontos na liderança, isso pode ser prejudicial lá na frente. O Botafogo tá querendo jogar só pelo resultado e tá se retrancando e tá jogando como um time, não é dessa maneira que eu acredito, o projeto mesmo liderando o campeonato. Não à toa, depois o Botafogo foi lá e perdeu o campeonato. Então, assim, o título, a conquista, ele tem que ser uma consequência dentro do projeto do John, certo? Não à toa o Arthur Jorge, eu me lembro de isso está no meu livro que eu tô escrevendo, cara. Uma das poucas derrotas do Botafogo em 2024 que eu considerei simbólicas foi a derrota do Botafogo pro Bahia, tá? De 2-1 no Newton Santos.
O Botafogo estava empatando em 1-1, pressionando para marcar o gol, não tinha centroavante. O que o Arthur Jorge faz? Ele coloca o Barbosa de centroavante. Né? Foi uma ideia boa? Não, foi uma merda, né? Deu errado. O time foi pro abafa, no desespero, tomou um contragolpe, gol do Bahia, perdeu o jogo. Mas eu olhei para meus amigos na arquibancada e falei, cara, eu abdico desse ponto, né? Porque o Botafogo ele foi corajoso. Isso pode ser um indicativo bem interessante de um Botafogo corajoso e que, mesmo que esteja, o Botafogo ele vai abrir mão de 1 ponto para tentar conquistar 3 e não segurar o jogo para ficar com 1 pontinho. Não ironicamente, não à toa, não coincidentemente, o Botafogo de Arthur Jorge foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Então eu acho que passa muito por aí, sabe? Um técnico que, não, eu não tenho jogador do investimento do Paulinho. Não, eu tenho muito orgulho de ter perdido de pouco. Muito orgulho de ter perdido no detalhe. Isso não pode ser discurso de um técnico de um time que está disputando os principais títulos do Brasil e do continente. E até do mundo. Estava na Copa do Mundo de Clubes há pouco tempo. Enfim, acho que a demissão ela é justa. Porém, entretanto, todavia, para finalizar aqui o nosso vídeo, tem um asterisco, que é importante se ressaltar. É demitido, beleza, fica aquele oba-oba. A questão não é nem quem vai vir, é quando vai vir. Todas as procuras de treinadores do Botafogo por parte do John Textor, desde que o Botafogo virou SAF, duraram 40, 50, 60, 70 dias. E assim, beleza que o Botafogo vai ter 2 semaninhas aí para buscar um novo comandante, mas, porra, demitiu. Se for para contratar um técnico, a gente jogar a Copa do Brasil, Libertadores, com um caçapa no comando, que é um cara que eu até admiro, mas, porra, tem que ter um treinador novo, vai dar merda, vai ser complicado. Então, assim, não adianta ficar nessa de enrolar 2, 3 meses para contratar um treinador, porque quer um técnico que é um deus grego. Então, assim, o Botafogo não pode contratar qualquer um, mas o Botafogo tem que ter um prazo limite. O Botafogo não pode chegar, por exemplo, agora no fim de julho, começa que vai ser as 8ª de final da Copa do Brasil contra o Bragantino, sem treinador. De jeito nenhum. E a gente já tá aí na virada de junho para julho. Esse técnico, essa procura desse treinador não pode passar de 3 semanas, sabe? Enfim, é isso e vamos aos nomes que podem surgir ao longo das próximas semanas que vão ser avaliados. Um abraço, tamo junto e fui.